Então, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença do meu colega, meu amigo, professor Valdir Flores, professor da casa aqui, a fazer parte do nosso projeto, que é um projeto que busca conhecer as pessoas que fazem o Instituto de Letras. Nesse primeiro momento, a gente quer conhecer os professores que fazem o Instituto de Letras, do seu dia a dia, e conhecer um pouco mais da vida pessoal também do professor, que às vezes os alunos têm um contato assim bastante fragmentado com o professor, né? Somente ver o professor ali 2, 3 vezes por semana, num contexto bem formal de aula, de sala de aula, e assim a gente consegue disponibilizar um material em vídeo, em áudio, em que a gente conversa com os professores, conhecendo um pouquinho mais as suas motivações pessoais, o seu caminho acadêmico, a sua formação e mesmo questões da sua vida pessoal, assim, na medida que o professor vai falando. É um projeto, então, que também busca registrar a história do Instituto de Letras, né, num momento tão importante para as universidades públicas do país. Nós temos uma sistemática, sim, Valdir, de nos organizarmos aqui, nos encontrarmos do grupo PET Letras, e a gente fez uma votação para ver quem seriam os professores convidados. Então, o primeiro lugar ficou com o nosso diretor, que foi o nosso primeiro convidado, e o segundo lugar ficou já com o nosso popular, aqui meu colega Valdir Flores. Então é um prazer receber o Valdir, de certa maneira, aqui no Luft, porque é um amigo que eu fui descobrir mesmo há pouco tempo, assim, acho que um ano a gente se descobriu como a gente é muito parecido intelectualmente. Para mim é uma honra falar isso, porque todo mundo que foi meu aluno sabe que eu sempre digo em aula: não deixem de fazer uma cadeira com o Valdir Flores, para todos os meus alunos. E eu sempre digo, se tem algum professor diferenciado aqui, né, eu sempre elogio o Sérgio, alguns outros, e o Valdir também está sempre nessa lista. Então, quando eu me descobri assim que eu sou mais ou menos parecido com o Valdir, eu fiquei assim com uma grata surpresa, assim, foi muito bom. E vou conversar um pouquinho sobre ti agora, Valdir. Tá, é um prazer estar aqui, é um prazer ouvir as perguntas de vocês. Acho que esse é um projeto muito bonito que vocês estão desenvolvendo, um projeto importante para a memória do Instituto, para a memória da universidade. Realmente vocês estão de parabéns, porque é um projeto necessário na atualidade. E eu quero dizer também que é uma alegria estar aqui pelo Gabriel também, porque o Gabriel é um amigo de bastante tempo, não é só de pouco tempo, é de bastante tempo. É um amigo de muito tempo e que eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos. E realmente nos descobrimos muito parecidos no jeito de pensar a linguística, o jeito de pensar o ensino da linguística, o jeito de pensar a teoria linguística. Então, isso é muito difícil encontrar no meio acadêmico. Um colega que é mais que um colega, é um parceiro de pensamento, né? Então, o Gabriel e eu temos nos dedicado muito a pensar formas de trazer uma discussão, muito especialmente no campo da linguística geral, que hoje em dia precisa de muita discussão. Então, nós temos nos dedicado muito a fazer essa discussão sobre linguística geral, e é uma alegria, então, poder estar com vocês aqui, ouvir as tuas perguntas e as perguntas de todos os demais colegas. Muito bom. Valdir, conta um pouquinho para nós como foi a tua formação acadêmica. Tu não te formou, não fez graduação em letras na URGS, nem o mestrado e doutorado. Então conta para nós como é que foi esse teu caminho de formação fora da URGS. Na verdade, meu mestrado é da URGS. Eu fiz um mestrado. O doutorado é fora. E a minha graduação também não é daqui. Eu sou de Juí, que é uma região do interior do estado, do Rio Grande do Sul. É uma região que fica a noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E eu fiz a minha faculdade lá, na Universidade de Juí. Na época que eu fiz a faculdade, e isso faz bastante de tempo, eu só fiz a faculdade de língua portuguesa. Na verdade, só tínhamos a língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. E depois eu vim para a URGS, eu fiz o meu mestrado em 1990, aqui na URGS, no tempo que a URGS tinha um mestrado em língua portuguesa. O mestrado em estudos da linguagem é recente.
doutorado em estudos. Não havia nem doutorado, a URGS não tinha doutorado, só tinha mestrado. E naquela época nós tínhamos professores, recentemente tinha se aposentado o professor Luft. Chegou a ter aula com o Luft? Eu cheguei a ter aula com o Luft, mas não no mestrado, não como professor de mestrado, mas como professor que dava palestras. Nós fazíamos o mestrado e aí tínhamos a oportunidade de entrar em contato com ele. A professora Leda Bisol estava também já no fim da sua atividade aqui naquela época, a professora Ione Bentes, todos os professores que naquela época já estavam quase se aposentando ou se aposentando, né? E havia naquele momento então esse curso, um curso de língua portuguesa. Então nós tínhamos morfologia, sintaxe, fonologia, semântica. Estava chegando a pragmática. A pragmática era uma novidade que chegava na pós-graduação. Então eu fiz um mestrado aqui em 1990 com uma professora que já não está mais conosco, que não está nem entre nós, chama-se Eleni Martins, a professora Eleni Martins, uma profunda conhecedora de Benveniste. Então eu fiz o meu mestrado, a Eleni foi uma orientadora já dentro da área de Benveniste, já dentro do campo da enunciação. E ela tinha feito uma tese em Benveniste anos atrás, na Unicamp, e eu acabei fazendo uma orientação com ela e defendendo um mestrado em Benveniste aqui. Depois, durante o mestrado, eu conheci uma professora que tu também conheceste, que é a professora Leci Barbizan, que é professora, ainda é hoje, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A Leci, eu costumo dizer que é a pessoa que eu conheço que mais sabe linguística, porque realmente eu nunca vi a Leci não saber alguma coisa. É até comprometedor dizer isso, mas eu nunca vi ela não saber alguma coisa. Ela é uma professora que tem uma vasta formação, uma formação assim dos grandes linguistas, e eu fiquei verdadeiramente encantado pelo conhecimento dela. Então eu decidi na época fazer logo depois do mestrado, meu mestrado terminou em 93, em 94 eu decidi fazer um doutorado. Aí, como não tinha doutorado na URGS, a URGS não tinha doutorado, a única universidade que tinha doutorado naquela época na nossa área era a PUC, então eu decidi ir para a PUC fazer um doutorado sob a orientação da professora Leci. Tem uma anedota no meio disso, que eu acho que tu conheces essa anedota. Vamos ver. Quando eu decidi fazer doutorado, eu me candidatei a duas possibilidades. Eu me candidatei a fazer um doutorado com o professor Mário Perini, na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de sintaxe, especificamente na área de sintaxe, e me candidatei com a professora Leci Barbizan, na PUC, aí já em Benveniste, na área de semântica. Na época eu obtive a aprovação, aquela primeira aprovação nas duas universidades, nas duas instituições, para fazer o doutorado com o professor Perini e fazer o doutorado com a professora Leci. Quando foi marcada a entrevista final do doutorado, as duas entrevistas foram marcadas no mesmo dia. Bah, que azar. Então eu tinha que optar, porque originalmente o que eu ia fazer? Eu ia fazer as duas entrevistas. Naquele que eu passasse, evidentemente eu não tinha a ilusão de que passaria, de que aprovaria nas duas seleções. Naquele que eu aprovasse, eu faria. Então eu seria hoje, naquela época eu pensava, eu vou ser ou um professor de semântica ou um professor de sintaxe. Mas a entrevista foi marcada para o mesmo dia nos dois cursos. Eu tive que optar. E eu me lembro que eu telefonei para uma professora, que foi uma professora de sintaxe que eu tive no mestrado, a
professora Maria Lília Castro, que trabalha conosco ainda, lá no vestibular. E eu telefonei para Maria Lília e expliquei a situação para ela. Eu tinha 23, 24 anos. E expliquei, olha, eu fiz a seleção nos 2 cursos, até agora aprovei nos 2 e preciso optar, porque a entrevista coincidiu. E essa professora me disse, faça a entrevista na PUC, faça com a professora Alessi, porque tu vais gostar muito da professora Alessi. Ela é uma pessoa muito gentil, além de ser uma grande profissional. Faça, pelo que eu conheço de ti, vai ser uma boa opção. Mas tu vê como são coisas pequenas, às vezes, que destino, assim, traçam todo um destino, né? Toda uma trajetória. Talvez se ela te dissesse, quem sabe tu vai para o MFMG e tu tivesse ido, a tua carreira teria sido outra. Bastante diferente até hoje. Então eu acabei fazendo um doutorado em semântica na PUC, na área da semântica da enunciação, já sob a orientação da professora Alessi, e acabei não seguindo uma carreira de sintaticista que poderia não ter sido boa também, né? Poderia. E o mais interessante é que depois, quando eu fiz concurso aqui, abri um concurso, que é o concurso que eu fiz, que se chamava, naquela época, Sintaxe Semântica da Língua Portuguesa. Então eu acabei me concursando na URGS nas 2 áreas, em sintaxe e semântica da língua portuguesa. O que significa que a sintaxe e a semântica sempre estiveram muito presentes para mim, embora isso não seja uma coisa de conhecimento de todos, né? Então, e quando eu entrei aqui, então, entrei exatamente num concurso que contemplava as 2 áreas. Então... E quando tu era estudante ainda, antes de falar da tua vinda para cá, para a URGS, no mestrado, doutorado, na graduação, como é que tu fazia para te virar, assim, Valdir? Tu foi bolsista, ou tu dava aula, tu trabalhava na universidade ou não trabalhava? Na minha época de estudante, era muito comum se obter financiamento da FAPERGS. A FAPERGS tinha um bom... Que é a Agência de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Que é a Agência de Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul. A FAPERGS tinha, naquela época, uma boa circulação nas universidades. Ainda hoje tem, mas hoje em dia temos o CNPq, temos outras instituições que também financiam a iniciação científica na universidade. Naquela época havia bolsas ainda do CNPq, mas a FAPERGS era o grande órgão de fomento da pesquisa. Então eu tive durante a graduação uma bolsa da FAPERGS. E trabalhava com pesquisa? Eu trabalhava com pesquisa e eu trabalhava... a minha área de interesse na graduação foi... na época se chamava alunos com problemas de aprendizagem. Então eu trabalhei durante muito tempo em pesquisa em APAES, em escolas de educação especial, que na época se chamava, turmas de educação especial, alunos que tinham questões de aprendizagem, questões de linguagem, mas não só questões de linguagem, questões psíquicas, questões... Então, ou seja, o meu interesse amplo pela linguagem sempre esteve presente. Eu fui bolsista de iniciação científica dessa área. Eu trabalhei durante muito tempo com alunos de APAE, de classes especiais, alunos com autismo, com síndrome de Down, com algumas questões bastante específicas. Então foi uma área que eu trabalhei desde o começo. Desde o começo eu fiz pesquisa nessa área. E a vinda para o mestrado aqui, como é que se deu? A vinda para o mestrado, na verdade, faz muito tempo isso. Na verdade, eu não concluí o curso de filosofia. Eu comecei a graduação em filosofia e não terminei. Fiz boa parte na graduação em filosofia. E eu terminei primeiro a graduação em letras, né? E quando eu terminei a graduação em letras, eu me candidatei a uma especialização em filosofia na Unicinos. Eu vim fazer filosofia na Unicinos, porque eu gosto até hoje,
quem é meu aluno sabe que a questão da filosofia é fundamental para mim. E então vim fazer uma pós-graduação em filosofia da linguagem. Na Unicinos na época tinha oferecido um grande curso de filosofia da linguagem. Professores como o professor Cirne Lima deu aula, Mário Flag, professores importantes da área da filosofia estavam lá. Então eu comecei um curso de filosofia da linguagem. Nesse meio tempo eu descobri que havia o mestrado na URGS. Eu não sabia que havia o mestrado aqui. E aí eu parei o curso de filosofia mais uma vez. Então vejam que eu nunca consegui concluir o curso de filosofia, nem na graduação, nem na pós-graduação. Parei mais uma vez o curso de filosofia e aí me candidatei ao mestrado aqui na URGS. Então foi assim meio por acaso, eu descobri. O meu caminho teria sido outro se eu tivesse seguido a filosofia da linguagem. Verdade. Eu acho que isso justifica muito meu caminho hoje em dia, né? Meu jeito de trabalhar. Eu sempre fui um professor que se interessou por diferentes áreas da linguagem. Sintaxe, semântica, filosofia da linguagem. Então, é um percurso que hoje eu vejo é um percurso que tem uma certa coesão. Talvez no começo eu não pensasse assim, mas hoje eu acho que tem. Olhando para trás, né? Hoje eu acho que tem. Porque muitas vezes na carreira acadêmica é assim, a gente olha para frente e não consegue traçar uma linha que ligue um evento ao outro, mas olhando para trás a gente vê que eles se entrelaçam. Pois é. Eu acabei depois estudando muito um autor, que é Benveniste, que é um autor que tem uma formação filosófica muito, muito densa. E que isso é muito presente na reflexão dele. Então, vocês percebem claramente, por exemplo, a influência kantiana na obra do Benveniste, é evidente. Então, isso de alguma maneira me aproximou do Benveniste também. E o doutorado com a Alessi, que ano que tu defendeu daí? Eu concluí o doutorado em 1997, com 27 anos. Eu fui doutor muito jovem. Ainda é jovem, né? Eu ainda sou jovem. Parece jovem. Eu terminei o doutorado com 27 anos. Na verdade, eu demorei 2 anos para fazer meu doutorado. Eu fiz a seleção em 94, comecei em 95 e defendi em 97. Está assustando o pessoal. Eu fiz em 2 anos. Na verdade, eu fiz em 1 ano e 11 meses o doutorado. Quando eu terminei a tese, fiz todos os créditos, fiz até mais créditos do que precisava. Por que eu fiz mais créditos? Porque na época estava na PUC um professor, que hoje não está mais, que é o professor Jaime Paviani, que é um nome importantíssimo em Platão. E eu li boa parte dos diálogos de Platão com o professor Paviani. Então eu fiz todas as disciplinas que o professor Paviani ofereceu. Então o Fedro, o Crátio, a República, o Banquete, todos os grandes diálogos platônicos, né? E porque o professor Paviani ofereceu disciplinas para estudar Platão. Então eu acabei fazendo muito mais disciplinas do que precisava, porque mais uma vez a filosofia e durante o doutorado. Mas com 1 ano e 11 meses eu terminei a tese. E por que tu decidiu terminar antes dos 4 anos? Eu tinha a bolsa da CAPES, não era do CNPq, era uma bolsa da CAPES. Só fazer um parênteses, como é que era a bolsa? Porque o Menuzzi veio aqui outro dia, para quem assistiu, e o Menuzzi falou que o valor da bolsa era algo super bom na época. Era um valor bom. A gente tinha... havia poucas bolsas. Eu recebi uma bolsa por um programa especial da CAPES, porque eu não contei uma coisa para vocês. Eu me formei em 1989, eu terminei a minha faculdade em dezembro de 1989 e comecei a dar aula na universidade em março de 90. Eu comecei a dar aula com 20 anos. Com 20 anos eu dava aula na Universidade de Juí. Eu me formei e comecei a dar aula, porque na época, hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Na época era possível um graduado entrar na universidade, né? E principalmente numa universidade do interior, como a Unijuí
é até hoje uma universidade do interior. Então eu comecei a dar aula na universidade de língua portuguesa aos 20 anos. O que aconteceu? Né? A universidade recebia, como era uma universidade comunitária do interior do Rio Grande do Sul, ela recebia um apoio da CAPES. Ela recebia bolsas de doutorado para distribuir junto aos seus docentes, caso eles obtivessem aprovação em algum programa de doutorado. Então, eu, como tive uma aprovação na PUC, eu acabei recebendo essa bolsa. Então, eu tive uma bolsa da CAPES, num programa da CAPES de desenvolvimento das instituições do interior do estado. Na época se chamava PICD, Programa de Incentivo, PICDT, Programa de Incentivo à Capacitação Docente Tecnológica. Acho que é isso. Então, eu tive uma bolsa dessa natureza e era boa, era uma bolsa boa, mas o que acontece? Quando eu entrei na PUC, e por que, respondendo a tua pergunta, por que eu fiz o doutorado tão rápido? Porque eu queria ser professor da URGS, na verdade. Eu não queria... E abriu um edital de concurso naquele... Eu sabia que tinha uma vaga, que tinha 2 vagas aqui na URGS. Eu queria fazer concurso no departamento que eu fiz, o departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Era o departamento que eu queria fazer concurso. Porque aqui na URGS, vocês sabem, nós temos 2 departamentos. 3. Sim, tem 3, mas tem 2 departamentos que, digamos, distribuem os linguistas. Né? Nós temos o departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Temos o departamento de Línguas Modernas também tem linguistas, mas é um departamento voltado, o departamento de Línguas Modernas é um departamento voltado para as línguas estrangeiras. O departamento, o DECLAVE, é um departamento que abriga a língua portuguesa, mas evidentemente os professores de língua portuguesa são linguistas, são formados em linguística. Só que nós temos aqui na URGS um departamento de linguística, inclusive é o teu departamento, que então eu diria que é uma particularidade da URGS. Nós colocamos um método num departamento e o objeto em outro. Né? Então é uma particularidade que, na minha opinião, poderia ser revista. Eu acho que, teoricamente, temos elementos para sustentar uma revisão departamental. Mas isso não passa só pela teoria, isso também passa por outras questões dentro da universidade. Bom, então eu queria fazer concurso na URGS e queria fazer concurso no departamento de língua portuguesa. E eu sabia que nós teríamos 2 concursos. Um concurso para a área de leitura e produção textual e um concurso para a sintaxe semântica do português. Eu sabia, as pessoas comentavam, bom. E efetivamente eu tinha que ser doutor para fazer o concurso. Então eu precisava terminar rápido o meu doutorado, motivo pelo qual em 1 ano e 11 meses eu terminei o doutorado. Procurei na época a professora Regina Zilberman, que é coordenadora do pós-graduação da PUC, e disse para ela: terminei a tese, preciso defender. E ela te deu um abraço. Não, ela me disse: não existe doutorado no Brasil com menos de 2 anos. Tu não podes defender. Aí eu disse: o que eu faço? Espere 1 mês e entre com pedido novamente. Sim, porque era 1 ano e 11 meses, 1 ano e 12 meses, são 24 meses. Então eu esperei mais 1 mês e entrei novamente com um pedido de defesa de tese. E 1 mês depois eu defendi. Então eu fiz o meu doutorado em 2 anos e 1 mês, assim, porque eu precisava voltar para a Unijuí, trabalhar na Unijuí o tempo que eu tinha recebido bolsa, para poder, de certa maneira, pagar o auxílio que eu recebi da universidade, e ainda tinha que fazer o concurso aqui. Então, tinha que ser rápido mesmo. Como efetivamente eu fiz. Eu voltei, trabalhei 1 ano e meio na Unijuí, e em 98 eu entrei aqui. Fiz o concurso em 97,
Fiz o concurso no início de 98 e entrei em agosto de 98 aqui. Legal. Na área de sintaxe e semântica do português. 21 anos. Estão começando a fazer as contas. Mas eu posso garantir para vocês que o professor Valdir está muito à vontade aqui, porque não é sempre que ele fala de datas, não. É verdade. É verdade. Não é sempre que eu falo de datas. E nesses anos, então, de 98 para cá, presenciou muita mudança no Instituto de Letras em termos de quantidade, talvez qualidade do alunado, dos colegas de professores, da infraestrutura. O que tu poderia destacar, Valdir? Nós tivemos uma mudança muito grande dentro da universidade. Algumas boas mudanças, algumas nem tão boas. Do ponto de vista docente, por exemplo, nós tivemos mudanças nem tão boas. Nós perdemos muitas vagas de professor. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um número grande de professores. Eu acho que hoje nós até temos mais professores do que tínhamos, mas perdemos aquelas vagas, porque houve uma questão política na época, quando o professor se aposentava, a vaga era extinta. Então, no nosso departamento, no departamento de letras clássicas, muitas pessoas se aposentaram e nós perdemos as vagas. Então, isso foi um problema. O departamento até hoje sofre as consequências disso, com a falta de professores. Então, isso é uma mudança que aconteceu que não é tão boa. Mas muita coisa boa aconteceu. Eu vi, por exemplo, duplicar o número de bolsas para estudantes, que nós não tínhamos. No começo, quando eu cheguei aqui, era muito difícil bolsa para iniciação científica, muito difícil. Hoje em dia ainda é difícil, mas nós temos um número de bolsas muito maior do que tínhamos no passado. Mudou muito também a questão do conhecimento, né? Eu fiz uma observação quando eu comecei a falar para vocês, que quando eu fiz o mestrado, estava chegando aqui a pragmática. E é verdade, quando eu digo isso para vocês, eu me lembro que naquela época não se fazia tese em pragmática, não se fazia. A pragmática a gente tinha uma certa suspeita se aquilo era ciência ou não. A gente, veja, um conceito de ciência muito estreito aí, né? Então a gente fazia tese em morfologia, em fonologia, em sintaxe e no máximo em semântica. Já o pessoal da semântica já não era considerado muito sério. O pessoal da semântica, já o pessoal da sintaxe e da fonologia, diziam que o pessoal da semântica era mais próximo da literatura do que propriamente da linguística. Tinha essa discussão naquela época. Eu vi isso se apagar. Isso é muito bom. Hoje em dia eu vejo menos. Ainda existe uma hierarquia de valor entre as áreas, mas eu vejo isso mais atenuado hoje, principalmente dentro do Instituto de Letras, que nós temos linguistas com formações muito diferenciadas entre si e com tendências teóricas muito diferenciadas entre si. Então, isso é uma coisa boa que eu vi acontecer. Eu vi a multiplicidade da linguística se instalar dentro do Instituto de Letras. Isso é muito bom. Isso é bom. E nesses anos todos aqui na casa, imagino que tu tenha formado alguns que hoje são teus colegas. Teve orientandos de doutorado e mestrado que hoje se tornaram professores aqui do Instituto de Letras. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha orientado uma dissertação de mestrado. Eu já tinha sido professor de pós-graduação, porque a Unijuí tinha um programa de pós-graduação em educação. Eu voltei com um doutorado feito e já me credenciei no pós-graduação e já orientei tese, dissertação. Isso, quando eu cheguei aqui, então isso me deu a possibilidade também de entrar na pós-graduação. Eu não tive um tempo de espera para entrar na pós-graduação, porque eu já tinha todos os requisitos necessários, tinha até uma orientação já concluída. Então eu
já trabalhava na pós-graduação. E eu ofereci na pós-graduação uma coisa que não havia, uma área que não havia, que eram os estudos, digamos, mais próximos da linguística francesa. Eu trouxe... Não havia. No nosso programa de pós-graduação, quando eu cheguei, não havia, por exemplo, Saussure, Benveniste, e os outros franceses que eu acabei trabalhando. Hoje em dia eu trabalho com Henri Mechonique, Antoine Cugliori, esses autores todos da linguística francesa não eram presentes aqui. Nós tínhamos alguns colegas da gerativa, alguns colegas da sociolinguística, mas da linguística francesa, propriamente dita, não. E eu abri uma área de pesquisa nessa perspectiva, oferecendo disciplinas, e isso interessou muita gente. Eu já levei a defesa somando uma graduação, mestrado e doutorado, mais de 200 pessoas. E só de mestrado e doutorado eu já levei a defesa 60 teses. Então, não é pouco, entre teses e dissertações. E alguns colegas da casa fizeram doutorado sobre a minha orientação. A professora Carmen Lucy fez um doutorado comigo em aquisição de linguagem, uma tese muito bonita. A professora Magali Anderweit fez uma tese comigo. Ela, quando terminou a tese, ainda não era professora da casa, depois ela entrou num concurso aqui. A professora Luísa Milano foi minha orientanda também, que também ela terminou a tese um pouco antes de entrar na casa. A professora Janina Jorge foi minha orientanda de doutorado também. Vocês não devem conhecer, mas a professora Nair Tesser, também da língua portuguesa, foi minha orientanda. A professora Heloísa Rosário, do francês, a professora de francês aqui, foi minha orientanda de doutorado. Eu acho que eu tenho aqui uns 8, 9 ex-orientandos de doutorado que são professores da casa. Bastante. Bastante. A professora Silvana Silva foi minha orientanda de doutorado. A Silvana foi minha orientanda de graduação, de mestrado e de doutorado. A Silvana foi a minha primeira orientanda de iniciação científica. Quando eu entrei aqui, foi a primeira pessoa que eu orientei. Então, foi minha orientanda de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. E hoje é professora da casa também. Interessante. E o curso de graduação, como é que era, Valdir? Logo que tu entrou aqui, tu percebe muita diferença de lá para cá? Em termos de grade curricular, demanda de leitura, número de cadeiras, hoje é um curso maior, mais inchado, ou melhor, ou mais enxuto do que no final da década de 90, por exemplo? Quando eu cheguei aqui em 97, 98, nós tínhamos feito uma reforma bastante significativa do currículo, que é uma reforma que, de certa maneira, se mantém até hoje. Depois dessa reforma, algumas coisas foram feitas, fizeram algumas reformas no currículo, mas não tão significativas quanto a reforma que foi feita ali no início dos anos 90. O que se decidiu? Que o texto seria o norte, o texto seria o fio condutor da área de língua portuguesa, por exemplo. Então vocês a URGS criou disciplinas como semântica do texto, semântica frasal e textual, leitura e produção textual, ou seja, a URGS foi pioneira com esse currículo em fazer uma semântica do texto, por exemplo. A semântica do texto é uma disciplina que vocês não encontram ainda hoje em qualquer instituição. Então, foi uma decisão importante que se mantém até hoje. No meu departamento, o texto é o centro. Eu não trabalho com a área de texto especificamente, mas eu percebo que é o centro do currículo. Tudo converge para essa ideia de texto. Nós tínhamos aqui professores que defendiam com muita veemência isso. Eu me lembro da professora Frederik Durski defendendo isso com muita veemência.
acredito que na linguística alguns eixos também foram estabelecidos naquela época que se mantêm até hoje, principalmente a ideia de dar ao aluno a base da linguística, os conceitos básicos de linguística, o fundamento dos grandes modelos de análise linguística. Me parece que isso se mantém até hoje, mesmo com pequenas reformas curriculares. Então, eu vi muita coisa se alterar, mas muita coisa não se alterou. E eu acho que isso é positivo, porque o nosso currículo é um currículo importante hoje dentro do Brasil. Acho que ele não é um currículo, evidentemente exige mudanças, mas ele é um currículo importante, é um currículo que dá uma formação sólida para o aluno. Eu não sei se nós, numa próxima reforma curricular, vamos alterar significativamente esses elementos que são base do currículo. Eu creio que não. Eu acho que no meu departamento essas coisas vão se manter, creio que no departamento de linguística também. Eu consigo falar pouco do departamento de línguas modernas, mas talvez aí alguma alteração mais significativa tenha acontecido. Sim, sempre tem alguma mudança, né, para acompanhar o momento também, né? Acho que sim. E fala um pouquinho sobre a tua produção bibliográfica, assim, Valdir. Tu já publicou alguns livros e nós dois estamos trabalhando em novas publicações. Então, conta um pouquinho de um ou dois que te marcaram e dos que estão por vir. Novas publicações, Gabriel e eu estamos com 3 ou 4 livros em andamento. Então, novas, são muitas novas. Olha, eu publiquei bastante, né? Eu acho que eu publiquei bastante. Tem algum livro que te chama mais atenção, assim? É mais o teu... Bastante não quer dizer que tenha sido tudo importante. Tem coisas que a gente não dá importância, né? Bom, eu tenho um livro que eu gosto muito. É um livro muito pequenininho que eu publiquei em 2005, que se chama Introdução à Linguística da Enunciação. Eu acho que ele é um livro bem importante. Introdução à Linguística da Enunciação. Ele está publicado pela editora Contexto e é de 2005. É um livro importante para mim e acho que teve alguma relevância no Brasil. Por quê? Porque não havia no Brasil linguística da enunciação. Não havia. Isso é uma coisa que não havia. Quando eu fiz a tese de doutorado, que foi uma tese em Banveniste, já não se falava em enunciação como uma linguística, como um campo específico de pesquisa. O que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos a enunciação estudada dentro da análise do discurso, dentro da linguística do texto ou dentro da pragmática. Nós tínhamos estudos enunciativos dentro de outros campos do conhecimento. Por quê? Porque nós não tínhamos trazido para o Brasil a linguística da enunciação. A gente trouxe para o Brasil um artigo, 2 artigos, um artigo de Banveniste. Houve a tradução do Problemas da Linguística Geral, é uma tradução tardia no Brasil, que é um livro importante do Banveniste. Então não havia linguística da enunciação entre nós. No entanto, na França, esse é um campo muito consolidado. A linguística da enunciação é uma área de estudo, né? Muito diferente da pragmática, muito diferente da análise do discurso, da linguística do texto, Então, esse livro que se chama Introdução à Linguística da Enunciação é o primeiro livro que tem no Brasil. Acho que é o primeiro livro que tem no Brasil, não conheço ao menos outro, que mapeia o campo e faz uma pequena introdução dos principais conceitos. Então é um livro que eu gosto muito porque ele realmente inaugura um campo no Brasil que não havia. Eu ao menos não sou conhecedor de nenhum material dessa natureza. E como é que a gente faz um campo se consolidar dentro de uma sociedade, um campo do conhecimento? Como é que a gente faz isso acontecer? A gente tem que disciplinarizar esse campo.
O que significa disciplinarizar um campo? É torná-lo passível de ser ensinado. Então, havia tudo por fazer no Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que disciplinarizar o campo. Então, eu escrevi esse manual, esse pequeno manual, que se chama Introdução à Linguística da Enunciação, e logo depois eu publiquei um dicionário, que se chama Dicionário de Linguística da Enunciação, que realmente foi um marco importante. Acho que é o primeiro e único dicionário de linguística de enunciação no Brasil, que ou seja, instaura um campo. Isso é muito importante. Eu orientei uma dissertação de mestrado, na época, da professora Lia Cremonesi, em que a Lia fazia um levantamento do uso da enunciação pela Associação Brasileira de Linguística, pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Letras, pela Abralim e pela Ampol, pelo CELSUL, que é uma associação importante de linguística do sul do Brasil, pelo GEL, que é um grupo de estudos linguísticos de São Paulo, e ela fez um levantamento muito detalhado e ela concluiu que não havia linguística de enunciação nas instituições brasileiras. Hoje é muito fácil, vocês vão a um congresso, tem linguística de enunciação. Então, ou seja, existe a área hoje no Brasil. E eu acho que esse dicionário e esse manual, ambos contribuíram para isso. Eu gosto muito do dicionário e do manual. Porque eles disciplinarizaram o campo no Brasil. É verdade. É muito interessante, eu recebi uma vez um depoimento de um colega, quando saiu esse pequeno livro, Introdução à Linguística da Enunciação, um colega aqui da casa. Ele chegou para mim e me disse que tinha comprado o livro e tinha lido o livro. E disse, eu gostei muito de saber que enunciação não é discurso, que enunciação não é texto. Eu não sabia que tinha essa diferença. E eu não sabia que tinha tantos estudos em enunciação e que é uma coisa tão diferente de texto e de discurso. Eu disse sim, é outro objeto, é outro campo, é outra área. Vejam que na época não tinha nem essa distinção feita no Brasil, né? Então foi necessário. Então eu gosto desses dois livros porque eu acho que eles criaram um campo no Brasil, não sozinhos, evidentemente, mas contribuíram para criar. Gosto muito desse material. Boa. E sobre a experiência docente aqui, Valdir, tu tem algum episódio marcante aqui no Instituto de Letras que tu lembra com carinho ou com graça, que aconteceu de inusitado? Tem muita coisa que aconteceu, porque afinal de contas, eu sou professor de Mas acontecem coisas inusitadas aqui no Instituto de Letras? Acontecem coisas muito inusitadas no Instituto de Letras, acontece. Eu sou professor de visão crítica da gramática, vocês sabem disso, que é uma disciplina crítica, muito crítica da gramática. Ela é uma disciplina que faz o aluno repensar o ensino de língua pelo viés, repensar a gramatiquice do ensino de língua. Uma vez eu fui convidado para falar num evento que a URGS organizou sobre vestibular. E redação de vestibular, especificamente. Eu fui convidado. E me foi encomendada uma palestra, uma manifestação sobre um tópico. Me foi encomendada. As organizadoras do evento disseram: nós gostaríamos que tu escrevesses e que tu falasse algo dessa natureza. Bom, o que foi encomendado? Que eu fizesse um levantamento do ponto de vista gramatical de pontos que seriam relevantes na construção de um texto, do ponto de vista da sua sintaxe, da sua morfologia, portanto, um trabalho mais gramatical. Foi isso que eu fiz. Fiz um levantamento de problemas de redação, de problemas de sintaxe, de problemas de morfologia, apresentei esse levantamento no congresso,
Era um congresso grande, tinha muitos professores da rede pública, da rede privada, congresso muito grande. E apresentei todos os problemas, que eu fiz o levantamento, as soluções que eu via para aqueles problemas. As pessoas que estavam assistindo entenderam que eu estava defendendo a gramática tradicional. Algumas. Que eu estava defendendo que se deveria ensinar a gramática tradicional nos textos, quando na verdade eu estava fazendo um levantamento apenas do que havia de problemas e como a gente poderia solucionar esses problemas. E aí teve um professor que se levantou no meio de todo mundo, pegou o microfone e disse praticamente toda a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é como o Gigolô das Palavras. O Gigolô das Palavras. Vocês conhecem essa, pessoal? Vale a pena. Que é uma crônica contundente contra a gramática. E ele termina dizendo: a gramática tem que apanhar todos os dias, que é para saber quem manda. Assim é com o senhor. Nossa! Todos os dias. É perigoso. Assim deveria ser com o senhor. E aí se fez uma polêmica, porque algumas pessoas aplaudiram ele. Que horror. E algumas pessoas vaiaram ele em pleno congresso. E eu não entendi o que tinha acontecido. Porque eu entendi que eu ia apanhar. Isso eu entendi, essa parte eu entendi. Então, tem coisas pitorescas, sim, que aconteceram aqui. Resumo da conversa, eu disse para o professor que eu entendi a manifestação dele, mas que eu não tinha defendido, eu tinha apenas feito uma descrição dos problemas gramaticais. Pô, vocês me conhecem, eu sou crítico em relação à gramática. Então, fiquei nessa época com a fama de quem defendia defensor da gramática. Exatamente. Né? Então, eu também deveria apanhar para saber quem manda, todos os dias. E em sala de aula, assim, já aconteceu algum momento na relação professor e aluno que te foi marcante? Sim. Eu adoro meus alunos, né? Eu sou apaixonado pelos meus alunos. Eu adoro meus alunos. Eu tenho momentos marcantes todos os dias com eles. Todos os dias. Eu gosto muito de aluno. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de aluno. Eu não saberia fazer outra coisa na minha vida. Eu realmente não saberia fazer outra coisa. Eu gosto de aluno falando, gosto de aluno perguntando. Acho que todas as perguntas são boas. Nunca tive um aluno que tenha feito uma pergunta que não fosse boa. Sempre tive perguntas boas, né? Perguntas com as quais eu pude trabalhar na sala de aula, trazer alguma coisa. Evidentemente que os alunos estão em diferentes níveis e fazem diferentes perguntas, né? Cabe ao professor incluir essa pergunta dentro daquilo que ele está trabalhando, né? Então, eu tive grandes momentos, e tenho até hoje com os meus alunos. Eu tenho aluno que vem me dizer que mudou o jeito de pensar por causa de alguma aula, ou porque se apaixonou por algum linguista, ou porque se apaixonou por alguma teoria. Ou por ti. Também. Vejam, eu durante muitos anos tive fama de ser um matosiano, de ser porque eu gosto muito da reflexão do Matoso, gosto muito, acho que muito mesmo, acho que é um linguista que nós não podemos esquecer, e eu dei muita aula de Matoso, bastante mesmo. Então, e os alunos assim gostavam de Matoso por causa disso. Então, isso é uma experiência, porque é um linguista difícil de ler. Até hoje, nas minhas turmas de estudos linguísticos 1, às vezes as pessoas levantam a mão e dizem: não, porque o professor Valdir disse que o Matoso falou isso sobre as classes de palavras. Eu hoje em dia falo menos, porque tem o Gabriel, tem pessoas que têm mais condições que eu para falar da reflexão dele. Mas ele é um linguista importante. É um linguista importante. Então, já vi muita gente dizendo que tinha se apaixonado por Matoso. Então, então acho isso é bom. Nós temos um trabalho envolvendo Matoso em comum. Nós temos.
Conta um pouquinho. O Matoso escreveu uma introdução, ele escreveu em inglês uma história da linguística. É uma história da linguística que vem até a década de 50, mas é um livro muito, muito, muito importante. Chama-se História da Linguística, na verdade é um curso que o Matoso deu no exterior, foi um curso que o Matoso deu em inglês e ele, pelo que se sabe, o manuscrito original desse material está em inglês. Esse material foi traduzido e foi publicado no Brasil pela editora Vozes. E até hoje essa é uma introdução, uma história da linguística importante que nós temos no Brasil. Eu acho que uma das primeiras histórias da linguística. E se vocês entram em contato com esse livro, vocês ficam encantados com o que tem de informação. Eu não sei como o Matoso, naquela época, sem o Google, sem a internet, conseguiu reunir aquela quantidade de informações. Bom, mas o que acontece? É um livro que vem até a década de 50 e que tem algumas passagens que mereceriam ser mais bem explicadas. São muito condensadas. São passagens que tem o leitor desavisado não vai entender tudo que está ali, porque tem muita informação condensada. Então, o professor Gabriel e eu decidimos propor à editora que detém os direitos autorais dessa introdução, dessa História da Linguística do Matoso, nós decidimos propor à editora uma revisão desse livro, fazer uma edição crítica e comentada. Ou seja, isso vai dar trabalho. Isso vai dar muito trabalho, porque a editora aceitou. E, portanto, o Gabriel e eu temos como missão, no ano que vem, revisar criticamente a história da linguística escrita por Matoso Câmara. Isso vai nos dar muito trabalho, porque o Matoso começa no século XVI, por aí. Ele começa até antes, mas que ele começa realmente a desenvolver reflexões mais ou menos no século XVI. Então, tem muita informação para abrir, tem muita informação para dar para o leitor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um projeto bonito. Eu não conheço muitos trabalhos no Brasil com esse tipo de método, que é fazer uma crítica. A estrutura da língua portuguesa do Matoso foi mais ou menos submetida a algo muito semelhante. Existe uma edição crítica da estrutura do livro Estrutura da Língua Portuguesa, do Matoso, e nós vamos seguir mais ou menos aquele modelo. Trazer informações, fazer alguma revisão técnica, mas principalmente trazer informações. Abrir as informações que o Matoso... a minha inspiração, na verdade, é a edição crítica do curso de Linguística Geral feita por Túlio de Mauro, que é o que eu tenho na minha cabeça, e eu acho que pode nos guiar bastante ali. É um projeto de grande envergadura que nós dois vamos ter que enfrentar e vamos ver se vai dar certo. Isso aí, vai sim. E por falar em livros, Valdir, nos conta assim um livro que foi marcante na tua vida. Não necessariamente de linguística, depois eu vou te perguntar um de linguística. Um livro que foi marcante... uma narrativa, um livro de poemas que te foi marcante. Quem foi meu aluno ouve isso sempre. Né? Quem é meu aluno ouve isso. Eu acho que não pode sair do curso de letras, não pode, é proibido, sem ter tido a experiência com o Grande Sertão Veredas. É um livro que eu li muitas vezes e sempre que eu volto ao livro é surpreendente. É o teu clássico. É o meu clássico. E eu acho que é a obra do Machado. A obra do Machado, ela tem que ser lida e relida. A obra de contos, de romance, não pode... vocês vejam, tem alguns livros do Machado que eu li 8 vezes e que eu volto ainda.
Eu nunca fui um bom professor de literatura. Uma vez eu tentei dar aula de Machado, foi horrível. Foi horrível, Machado não merecia a minha aula. Mas eu acho que eu sou um bom leitor de literatura, não um bom professor. Gosto de ler literatura. Mas eu acho que é uma experiência por motivos diferentes, muito diferentes. São duas experiências importantes para o aluno. O Grande Sertão Veredas é uma experiência, é uma experiência. Uma vez eu li o Grande Sertão, muitos anos atrás, hoje em dia a professora Luísa, eu acho que faz esse trabalho também, eu li em voz alta. Porque ele é um livro que requer um pouco de voz, né? Um pouco de oralidade. Mas li em voz alta, li em voz baixa, li sem voz nenhuma, já li de várias maneiras. Tem várias edições da obra. É uma obra que vocês não podem deixar de ter a experiência. É uma experiência ler o Grande Sertão. Então, é meu clássico. E um livro importante de linguística na tua formação que te marcou, assim, né? Tipo, isso é linguística, isso me inspira a fazer linguística. Provavelmente algum do Banvenisti, o curso de linguística geral te diz muito, né? Algum do Matoso, mas tem algum especial que te vem à memória? Tenho. Tem mais de um. Né? Eu acho que o curso de linguística geral está nessa lista patamar, aí, nesse patamar. É um livro que tem que ser lido do começo ao fim, o curso de linguística geral. Mas não é o livro que me apaixonou, num primeiro momento, não. Eu acho que o curso de linguística geral deve ser lido do começo ao fim, porque ele é um livro muito importante. Ele é a certidão de nascimento da linguística. Toda linguística depende daquele livro, de certa maneira, para o bem e para o mal. Toda linguística do século XX é a favor ou contra aquele livro. Não tem como vocês ignorarem. O aluno de letras não pode ignorar o curso de linguística geral. Mas não é o livro que me encantou. Eu acho que o livro que me encantou foi o Problemas da Linguística Geral do Banvenisti. Quando eu li a primeira vez, o volume 1, eu li pela primeira vez. Foi o primeiro livro dele que eu li. É uma coisa encantadora. O texto do Banvenisti é encantador. Como é possível que alguém escreva daquele jeito? Eu me pergunto até hoje. Tem textos do Banvenisti. A obra dele é uma obra vasta, né? Eu conheço um pouco da obra e eu me pergunto como alguém consegue escrever assim. É encantador, né? Eu acho que foi o livro que me apaixonou. Eu acho que eu vivo... Porque eu sou um banvinistiano, no fundo. No raso também, eu acho. Bem no raso, assim. Eu sou um banvinistiano. Embora eu acho que Saussure seja um autor fundamental, sem dúvida. E o Valdir é um interlocutor, um colega, um amigo que lê muita coisa. Eu acho que é um exemplo assim para todos vocês que estão buscando uma especialidade, uma especialização, seja em literatura, ensino de línguas ou linguística. O Valdir, esses tempos eu precisava do Programa Minimalista do Chomsky, um livro que é super difícil de encontrar porque só tem uma edição portuguesa. Eu tenho inglês, mas eu precisava em português. E eu não achei em lugar nenhum. O Valdir disse, não, mas eu te empresto, me deu de presente. O livro anotado. Eu disse, não entendeu nada disso aqui, mas ele leu tudo, entende tudo, conversa sobre as coisas. Porque são linguísticas tão díspares e o Valdir consegue falar de todas essas linguísticas díspares. Eu tinha dele presente para ele, né? O que eu vou fazer com o Programa Minimalista na minha estante? Mas surpreende que ele estava anotado e entende o que está escrito ali mesmo sendo... X, o Banvenisti fala Y, isso é muito legal. Eu acho que eu sou um linguista geral, eu não sou um linguista específico, isso eu digo para os meus alunos. Eu sou e defendo isso. Alguns colegas meus não são e entendo que não seja. Mas eu sou um linguista geral. Óbvio que eu tenho uma linguística específica, que é a linguística da enunciação, é essa minha área específica de trabalho. Eu trabalho com essas teorias da enunciação. Mas eu preservo em mim a ideia do linguista geral, a ideia de Banvenisti, a ideia de Saussure. Eu preservo em mim
a ideia de que um linguista tem que saber falar de questões que são transversais à linguística. Não só da sua teoria, mas são questões que atravessam a linguística. E eu acho que isso é fundamental para o linguista. Talvez esse pensamento do Valdir se reflita no livro mais recente dele, que é Problemas Gerais de Linguística, em que justamente, né, Valdir, tu pega temas assim que são transversais a todo estudo da linguagem, como questões envolvendo tradução, questões envolvendo aquisição da linguagem e tantos outros, né, que devem ser levados em consideração no estudo da linguagem. Uma propaganda boa. Mas, Valdir, deixa eu te perguntar aqui, qual é o recado que tu teria assim, para um bicho de letras que está no seu primeiro semestre, no seu primeiro ano? Eu acho que o meu recado é assim, que pense bem. Pense bem. Se ele está fazendo o curso de letras porque ele gosta da área de letras, da área da linguística, literatura, língua estrangeira, porque ele gosta, porque ele se sai bem nessa área, porque ele entende um pouco, se ele está fazendo por isso, desista, não continue. Isso não é um bom motivo para fazer letras. Agora, se não sabe fazer outra coisa, se não sabe pensar noutra coisa para o seu futuro, para a sua vida, se ficar sem falar sobre aquele assunto dói, continue. Eu sou assim. Bom recado. E qual recado tu daria para um formando em letras que está deixando a academia para trás, pelo menos a graduação, e está entrando no mercado de trabalho ou buscando um pós-graduação? Enfim, que está vendo assim, se despedindo da graduação em letras. Que não deixe de estudar, que não se deixe invadir pelo cotidiano, que não deixe, não sei, porque todos nós trabalhamos muito. Eu trabalho, o Gabriel trabalha, vocês trabalham, todos nós trabalhamos muito, mas isso não pode nos invadir, isso não pode nos desviar do principal, que é gostar da linguagem, é gostar do aluno. Uma vez um colega meu foi irônico comigo. Não foi um elogio, foi uma ironia. Ele disse: tu ainda é do tipo que fica te emocionando com o olhinho brilhando de aluno. Isso não existe mais. Eu fiquei com pena do colega. Como não se emocionar com o olhinho brilhando do aluno, né? Então, isso não dá pra gente ficar sem. Então, eu acho que se eu posso dar um conselho para os futuros professores, é que sejam professores. Sejam professores. Não deixem de ser professores. Porque eu sou um professor. Houve uma pequena anedota. Eu trabalhei durante muitos anos com a psicanálise. Muitos anos. Eu tenho uma formação psicanalítica de muitos anos, de 20 anos. De estudo da obra do Lacan, e muito especialmente da obra lacaniana. Motivo pelo qual a psicologia uma vez abriu um processo, a psicologia aqui da URGS, pedindo a minha transferência para lá. Sim. Eu recebi o processo aqui, na época o diretor era o professor Arcanjo. O professor Arcanjo me chamou na sala dele, na direção, e disse: olha, chegou um processo aqui, que eles estão mandando uma vaca para cá se tu fores transferido para psicologia. Né? Eu até considerei na época a hipótese de dar aula na psicologia, porque eu tenho esse viés, que é uma questão que eu não comentei com vocês, mas eu tenho um forte vínculo com a psicanálise, e que é uma outra formação minha. Mas aí eu pensei, eu sou professor de língua portuguesa. Eu sou professor de português, não é outra coisa, é isso que eu sei fazer. Aí eu disse que não iria, e aí tivemos que arquivar o processo. Que bom para nós, né? Aí arquivamos o processo. Então, que bom.
Valdir, muito obrigado. Acho que essa tua frase, assim, porque eu sou professor, fecha com chave de ouro a conversa. Eu que agradeço, é uma alegria ter vindo aqui. Então, muito obrigado. E um muito bom. Nunca me canso de conversar com o Valdir. A gente marca reuniões com ponto de pauta assim, a gente ficou 1h30, já falou disso do assunto inteiro. Isso não está sendo gravado, eu espero. Tudo está sendo gravado. Tudo está sendo gravado. Pessoal, nós temos então aberto assim para as pessoas perguntarem, para os alunos perguntarem, então vamos abrir hoje também. Se alguém tem alguma pergunta para o professor Valdir aqui, gostaria de ouvir falar mais um pouquinho sobre um tópico mais específico, diga lá, Débora. Eu queria saber um pouquinho mais da tua relação com as universidades francesas, que foi convidado para lá, e eu queria saber mais como é que foi essa experiência. Então, a linguística da enunciação é uma linguística de origem francesa, ela não é uma linguística muito... na América, ela não, eu estou pensando nos Estados Unidos, ela não é uma linguística que tem uma circulação muito grande, né? Nem mesmo Benveniste, que é o grande expoente da linguística da enunciação. Na Europa, a gente tem um pouco mais de circulação dos estudos enunciativos, mas a França é o grande campo da linguística da enunciação. E então, eu fiz 2 pós-doutorados na França, os 2 sob a direção de uma grande linguista, chamada Claudine Normand, que também não está entre nós mais, mas é uma grande leitora de Saussure, uma grande leitora de Benveniste. Eu ainda acho que é a melhor, ou está entre as melhores, né? E isso me abriu uma série de possibilidades, porque a Normand foi aluna de Benveniste. Ela assistiu os cursos de Benveniste, foi aluna dele. Eu tive a oportunidade de, inclusive, traduzir as anotações dela das aulas de Benveniste para o Brasil, para o português, e isso me abriu muitas portas, porque eu fui fazer pós-doutorado apaixonado por Benveniste com uma grande linguista na França, né? Ainda uma daquelas linguistas de grande formação, né? Daqueles linguistas de escola, e isso me abriu muitas possibilidades. Eu fui professor convidado nas universidades lá e fui convidado na Escola Normal Superior, que é uma grande instituição de ensino. É uma grande instituição. Foi um momento importante para mim, de poder falar. Na verdade, eu fui falar da linguística brasileira. Eu fui falar da recepção de Saussure e Benveniste no Brasil. Então, é uma experiência difícil, porque dar aula em outra língua, num outro contexto, e dar aula na França dos linguistas que os franceses estudam. Então, isso é uma experiência difícil, mas é uma experiência que eu considero uma das mais importantes para mim. Foi uma alegria poder falar, porque eu acho que nós aqui no Brasil temos uma leitura muito profunda de alguns autores, e acho que podemos contribuir muito com a reflexão. Acho que não é falta de modéstia dizer que a linguística brasileira tem um jeito particular de ler essas teorias, e esse jeito contribui. Então, acho que foi isso que eu fui fazer. Dizer como eu leio esses autores, que não é exatamente como os franceses leem, ou como a linguística francesa lê, né? Foi uma experiência, mais de uma vez eu dei aula lá e fiz parte de alguns eventos. Foi uma experiência boa. É mais um conselho. Eu me identifiquei um pouco com o teu percurso, embora eu esteja no primeiro ano da graduação, de ter passado por algumas áreas. Eu, no semestre passado, comecei uma iniciação científica em análise do discurso, ainda fiz um curso de extensão em análise do discurso. Esse semestre eu estava começando na fonética e fonologia, mas agora eu me apaixonei por Benveniste a partir da aula de visão crítica da gramática. E aí eu queria saber se tu acha que esse fato de estar perambulando por áreas não é só uma insegurança, uma incerteza, mas pode ser também
pode ser proveitoso para a minha formação depois. É fundamental para a formação. O bom profissional, essa é uma opinião muito pessoal minha, não significa que isso possa ser considerado por outras pessoas. Para mim, o bom profissional da nossa área é aquele que consegue circular na área. Tem autores que nós não podemos deixar de ler. Nós não podemos deixar de ler Chomsky, não podemos deixar de ler Labov, não podemos deixar de ler Halliday, não podemos deixar de ler Mislev, Martinet. São autores, o grande Jacobson. São autores que já disseram quase tudo. Então, não tem como evitar isso. Se a gente quer ensinar e quer aprender, não tem como evitar passar pelos grandes autores. Então, eu acho que passar pelas diferentes áreas, eu também tive meu percurso nessas outras áreas. Eu dei um depoimento aqui em que eu me candidatei a um doutorado em sintaxe. Valdir já deu aula de morfologia. Eu, durante 12 anos, dei aula de morfologia aqui. Está escrevendo um livro que trata de fonética, fonologia. Estamos escrevendo um livro juntos, a professora Elisa, o professor Gabriel e eu estamos escrevendo um livro juntos, agora mais um projeto juntos, que é um projeto que passa por diferentes campos da linguística. Isso está exigindo de nós a leitura de coisas muito diferentes. Então, é evidente que a pesquisa tem que ser feita em área específica, não há nenhuma dúvida. A pesquisa tem que ser feita em área específica. O conhecimento não pode ser restrito à área específica. São coisas diferentes. Elas se complementam, mas não são a mesma coisa. Então, é óbvio que quando tu fores fazer uma pesquisa, tu vais eleger um objeto, métodos muito específicos. No entanto, o conhecimento exige que se possa transitar em diferentes campos, não só da linguística, mas do conhecimento. Eu falei um pouco antes da filosofia. Eu hoje em dia sou um leitor faminto, se dá para dizer assim, de antropologia, que é um campo do conhecimento que me interessa muito hoje em dia. Eu não tenho, evidentemente, o rigor que os antropólogos têm para ler antropologia, mas eu tenho interesse no campo. Então, eu acho que não tem como ficar só num espaço. É importante saber transitar. Eu acho que você faz muito bem. Foi como eu fiz. Eu acho que é bom. E na graduação, tu trabalha com alguma área de pesquisa, assim, tem um grupo de pesquisa, orienta... Enfim, que linha de pesquisa tu mais ou menos trabalha e orienta na graduação, assim, para o pessoal da graduação poder... Então, eu já fiz, eu já tive grupos de pesquisa, já tive grupos de estudo, e o que aconteceu? De uns 5 anos para cá, nos últimos 5 anos eu deixei de ter. Algum tempo atrás eu fiz um pequeno grupo para ler 2 ou 3 textos de Benveniste, um grupo que estava interessado, eram poucas pessoas, eram 4 ou 5 alunos, mas eu não tenho mais aquele grupo que eu tinha. Eu cheguei a ter um grupo assim com 40, 50 participantes. E faz uns 5 anos que eu deixei de fazer isso. Por questões pessoais, um pouco, eu comecei a escrever muito. Tenho muito interesse em escrever. E também porque os professores que me auxiliavam, hoje todos eles estão na universidade e têm os seus grupos, né? Eu citei antes as professoras, porque eu citei as professoras daqui, mas eu tenho ex-orientandos que são professores de outras unidades da URGS. Eu tenho ex-orientandos na fonoaudiologia, tenho ex-orientandos em outras unidades da URGS. Então, essas pessoas têm os seus grupos de pesquisa, têm os seus alunos, então acabou diversificando bastante, isso é muito bom, mas também eu diria que eu fiquei um pouco cansado, né? Então,
pro ano que vem, a professora Heloísa e eu vamos criar um grupo. Decidimos que vamos criar em março um grupo de estudos. Não vai ser nem um grupo de pesquisa, vai ser um grupo de estudos. No campo da enunciação. Aí vai ser um estudo específico, né? Mas hoje, nesse momento, eu tenho os meus bolsistas de iniciação científica, mas eu não tenho um grupo grande porque eu precisava escrever. Eu precisava escrever esse último livro que o Gabriel falou, que é o livro mais importante para mim. Eu acho que eu não fui justo em não ter citado antes desse livro. O livro mais importante para mim, não sei se para os outros talvez não seja, para mim é esse livro que eu escrevi agora, que se chama Problemas Gerais de Linguística. Nele está muito do que eu penso da formação do linguista, então eu precisava escrever esse livro e eu demorei um pouco. É uma coisa que eu precisava fazer. O ano que vem eu acho que vai ter um grupo. Diga. Acha que é possível, que é viável, uma continuação da disciplina de visão crítica na matemática? Então, essa é uma pergunta que tem consequências, consequências ainda mais nesse momento que nós estamos pensando, revisando alguma coisa do currículo, né? Eu acredito que sim. A disciplina de visão crítica da gramática, ela está bem como ela está, né? Mas ela é uma disciplina que a gente não consegue abordar as novas gramáticas do português. O que a gente faz nessa disciplina? A gente faz uma leitura crítica da história da gramática e das grandes gramáticas tradicionais, normativas do português, evidentemente com alguma reflexão linguística de apoio, mas voltada para as grandes gramáticas, as tradicionais gramáticas brasileiras. E a disciplina eu acho que é muito bem sucedida nesse sentido. No entanto, eu acho que falta, isso é uma opinião pessoal, um outro momento que é de discussão das novas gramáticas do português. Existem novas e boas gramáticas do português. A gramática descritiva do Perini, a gramática do professor Ataliba, a gramática da professora Maria Helena de Moura Neves, duas gramáticas, a gramática do professor Marcos Banho. Tem muitas gramáticas que foram feitas no português, em função de estudos como a gramática do português falado, que nós não conseguimos contemplar com profundidade, porque a disciplina não tem espaço para isso. Então, poderíamos ter, sim, uma disciplina de uma visão crítica da gramática 2 como uma disciplina opcional. Eu não digo que ela seria uma disciplina curricular, mas opcional, os alunos que têm interesse poderiam fazer. Eu acho que isso é viável, como uma opção. E seria, inclusive, saudável, seria bom, né, para o curso, porque faz falta esse tipo de leitura. Gostaria de saber qual é a tua visão sobre a reforma do nosso currículo. E hoje mesmo na aula do professor Otero a gente discutiu sobre a possibilidade de haver uma cadeira própria para a gramática tradicional, que no caso ele seria uma pessoa adequada para dar também, que poderia ser obrigatória para que a gente fosse para a disciplina de visão crítica da gramática, porque, e eu queria ver se você concorda comigo a respeito disso, com a educação que nós temos hoje no Brasil, não é um pouco complicado partirmos do pressuposto de que todos os alunos vão entrar na graduação sabendo e manjando muito bem a gramática tradicional. Essa também é uma pergunta... Tá tudo gravado aqui. Essa também é uma pergunta complicada, porque ela tem consequências. Ela tem consequências grandes. Sim e não. Bom, a minha opinião sobre o que está acontecendo no currículo agora, a minha opinião é que nós temos necessidades que são necessidades legais, que estão sendo contempladas, e também é uma boa oportunidade para se revisar o que está em andamento. Acho que a reforma que está sendo feita, ela está sendo bem conduzida e é uma oportunidade para se fazer tanto o atendimento legal
quanto uma revisão daquilo que já foi feito. Bom, agora, a tua questão específica sobre a gramática tradicional, de ter uma disciplina de gramática tradicional em um curso de letras, ela é uma questão complexa e possivelmente nós teríamos que falar muito sobre isso. Nós temos bons argumentos para defender e bons argumentos para não defender. Sim, os alunos, eles talvez não cheguem à universidade com conhecimento de gramática tradicional suficiente a ponto de poder fazer uma crítica. No entanto, eles chegam na universidade com o discurso tradicional completamente impregnado. Porque o ensino ainda é muito pautado pela normatização, pela gramática tradicional. Então, talvez ele não tenha conceitos, ele não tenha definições claras, mas ele sofreu o efeito do ensino tradicional. Ele sofreu qualquer aluno, eu acho, sofreu esse efeito de alguma maneira. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gramática tradicional será uma companheira para a vida toda. Quem faz letras tem que saber que a gramática tradicional estará com essa pessoa sempre. Por quê? Porque é o conhecimento, digamos, mais consolidado do ponto de vista da valoração. Ele tem muito valor na sociedade. Bom, então, esse é um argumento que eu estou dizendo para não ter uma disciplina de gramática tradicional. Porque os alunos já têm isso impregnado, eles são efeito desse ensino tradicional, embora talvez não saibam dar definições ou fazer uma análise sintática tradicional, etc. Por outro lado, do ponto de vista da pesquisa, talvez fosse relevante fazer uma disciplina em que esses conceitos são retomados do ponto de vista da pesquisa. Mas temos argumentos para o sim e para o não, né? Porque, na verdade, o curso de letras deveria conseguir fazer com que o aluno abandonasse a normatização, abandonasse a tradição e pudesse inovar no seu ensino de língua. Eu não sei se é papel do curso de letras no seu currículo, eu digo no seu currículo obrigatório. No currículo opcional, talvez. Opcional sempre é sempre bom. Mas no currículo obrigatório eu tenho dificuldade de pensar no ensino tradicional. Mas no currículo opcional, talvez. Eu tentei responder mais ou menos. Porque é bem polêmica essa questão. Então, muito obrigado de novo, professor Valdir. Obrigado a todos por terem vindo prestigiar. E mais uma pergunta antes de encerrar? Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Valdir. Acho que a presença de inúmeros letristas hoje no LUFT, numa sexta-feira à tarde, é mais uma prova concreta de que fim de novembro, né, Nath? As pessoas, né? Então, muito obrigada. É uma alegria estar com vocês aqui. Sempre é uma alegria, né? Então, muito bem.